Bom, vamos continuar aí com a parte 2, lá no Construindo a Compreensão, na página 29. Observe que ele faz uma menção aí ao foco narrativo. Foco narrativo em primeira pessoa e foco narrativo em terceira pessoa. E todo mundo já sabe qual é essa questão de foco narrativo em primeira pessoa. O narrador, ele participa e narra a história. Foco narrativo em terceira pessoa, o narrador ele pode ser observador ou ele pode ser onisciente, é aquele que sabe de toda a história. Então vamos para o exercício número 1. Lendo os 4 primeiros parágrafos do texto, é possível identificar parcialmente alguns elementos narrativos: o espaço e o tempo em que a história acontece, bem como as personagens e o foco narrativo. Tendo isso em mente, registre quais são esses elementos em relação ao conto lido. Então vamos lá. O espaço. O espaço é o ambiente escolar, que ele cita lá no texto o nome da sua escola, né? A gente sabe que é uma escola angolana, porque o escritor ele é angolano, tudo bem? Que ele refere aí à cidade de Luanda, que está lá principalmente no segundo parágrafo. Quanto ao tempo, o tempo é o tempo em que ele estava na oitava classe, que a gente chama de oitavo ano, né? Pode ser possivelmente nas últimas décadas aí do século XX, tá? Mas não é preciso essa data. Presume-se que seja aí no finalzinho do século XX, tudo bem? Lá no nono parágrafo você vai encontrar isso daí. Quanto às personagens, as personagens são a professora e os 52 alunos numa sala de aula, hein? Observe isso, hein? Tá? E o narrador é um narrador personagem primeira pessoa aí, né? 2. No sexto parágrafo, o narrador se refere à estrutura do conto que os jovens estavam lendo na aula. Isso está explícito no trecho. No início, o texto ainda está naquela parte que, na prova, perguntam qual é uma pessoa, diz que só é introdução. No mesmo fragmento, é possível identificar também um conflito da história que eles leem. Transcreva a frase que sintetiza esse conflito. Lembrando que o conto só tem apenas um conflito, tá bem? Então a frase é o seguinte: os miúdos tinham ficado contentes com essa ordem assim muito adulta. Só uma menina chamada Isaura, afinal, queria dar proteção ao cão, tá? Então essa é a frase aí, tá? Porque o contexto é a questão de mata ou não mata o cão tinhoso, né? 3. Nos textos narrativos, os eventos são encadeados no tempo, uns depois dos outros, em uma passagem temporal que costuma gerar mudanças. Com base nisso, releia o sétimo parágrafo e, considerando a transformação relatada, explique como se desenvolveu o sentimento de empatia no narrador, né? Empatia significa você se identificar com o outro, certo? Então, a leitura aí da narrativa, ela está dividida aí em dois momentos, né? O primeiro momento é quando o narrador lê o texto lá na sexta classe. O segundo momento, 2 anos depois, o narrador já mais experiente, vamos dizer assim, ele lê lá na oitava classe. Então essa divisão aí,
sexta classe e oitava classe. 4. Em um texto narrativo, o conflito é a dificuldade a ser enfrentada pelas personagens. No gênero conto, é comum que haja um único desafio desse tipo, em torno do qual a narrativa se estrutura. Tendo isso em mente, indique o conflito do conto. Nós choramos pelo cão tinhoso. Bom, o conflito, né? A frase lá, nós matamos o cão tinhoso. Quer dizer, esse é o conflito, né? De matar esse cão. E ele vai narrar isso daí sem chorar, né? Disfarçando esse sentimento, né? Que ele tem pela narrativa. Na verdade, ele diz lá no finalzinho do texto que na oitava classe era proibido chorar à frente dos outros rapazes. É aquela atitude machista, né? Que homem não chora. Pois é, chora sim. 5. Releia o diálogo a seguir considerando o contexto em que ele ocorre. Camarada professor, interrompi numa dificuldade de falar. Não tocou para a saída, quer dizer, não deu sinal, né? Explique por que essa fala do protagonista corresponde ao momento de tensão na narrativa. Cite o efeito que o discurso direto produz nesse contexto. Bom, nesse trecho, o recurso do discurso direto, ele vai deixar aí mais viva a cena. Por quê? Porque é uma tensão, porque ele vai ler o finalzinho, né? E ele vai reproduzir literalmente a fala do narrador, né? Então ele intensifica aí essa passagem, né? A tensão dessa passagem. E observe aí que ele mostra uma enorme dificuldade em lidar aí com o conflito que estava imposto ali no momento, tá? E a última questão, o conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso se estrutura de modo linear, pois os acontecimentos são narrados em ordem cronológica. Guiando-se pelas etapas descritas na tabela, indique os parágrafos que correspondem a cada uma delas. Então, a introdução, lá nos parágrafos, né, na margem direita aí desse quadro, vai do 1 ao 8. A construção do conflito a ser enfrentado pelas personagens, do 9 ao 12. O clímax, que é o momento elevado da tensão, vai do 13 ao 16. E o desfecho, que é o resultado antigo diante do conflito, do 17 ao 20. Gostaram desse texto? Ele é compridinho, né? Mas é bem interessante, porque mostra aí como era, né, Luanda, a educação lá nesse país, né, nessa cidade principalmente, a Luanda. Como vocês foram essa semana? Tranquilos? Essa primeira semana vai ser uma semana de adaptação para vocês, para a gente. Estou gravando vídeo direto, estou mandando, às vezes mando errado, mas é complicado, mas a gente vai se acertar. Eu espero que vocês tenham aí um bom final de semana, deem uma estudadinha. Abraços, beijos para Davi, Miguel, Gabriel, Matheus, Brandão, a Júlia, Vitor Hugo, Vitor Marcelo, Luísa, meu biquinho vermelho, Dominica, quem mais, meu Deus? Que eu esqueci aí? Tem alguém que eu esqueci? Bom, abraço e beijos para todo mundo aí, certo, gente? Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Descansem nesse final de semana, porque a próxima semana teremos mais, tá? Na próxima semana, na terça-feira, eu vou dar uma videoaula da aula de leitura, que é também muito interessante, tá bom? Então, fique em paz, fique em casa com seus familiares,
descansem, joguem bastante. Beijo para vocês.